sabia que você pode adubar as plantas, aí os nutrientes vão para o solo, estão lá pertinho das raízes das suas plantas, mas mesmo assim elas não conseguirem absorver? Continuam pequena, amarela, sem flor, raquítica, enfim, isso pode acontecer, independente do adubo que você usa. Pode usar o melhor adubo, o adubo com uma tecnologia mais top da galáxia, pode fazer adubações nos intervalos certinho, como o fabricante recomenda, e mesmo assim você não ter efeito nenhum. E hoje você vai entender o porquê isso pode acontecer e como resolver esse problema. No solo, não existe só os grãozinhos de terra, solo é tudo isso, tá? Lá onde crescem as raízes, onde a gente pisa, tá bom? Onde as plantas se fixam, onde a gente rega. Lá não tem só grãozinho de terra, lá tem outras coisas também. Uma dos elementos assim muito importantes que a gente tem no solo é chamado pH. Você já ouviu falar nisso? A acidez, o pH, ele é medido em números, tá? É uma escala numérica que vai de 0 até 14. Quanto mais próximo de 0, mais ácido. E quanto mais próximo de 14, mais alcalino, mais básico, o oposto do ácido. No meio, entre 0 e 14, a gente tem o quê? O quê? Metade. 14, divide por 2. Ah, você é muito esperto, 7. Isso mesmo, a gente tem 7. E 7 a gente considera um número neutro entre o mais ácido e o mais básico. Não importa se você nunca ouviu falar, fica aqui, não se desespera, não vai ser nada difícil, vai ser tranquilo de entender e é muito importante para que você tenha resultado nos seus trabalhos aí de jardinagem, tá? pH é referente à acidez do solo. No dia a dia, pensando em coisas que a gente usa normalmente para ficar mais claro, coisas ácidas são como um limão, por exemplo, uma azeitona em conserva, vinagre, coisas azedas, que a gente come azedo, tá? Tem bastante hidrogênio, é ácido. Ao contrário disso, são coisas básicas ou alcalinas, o oposto. E nisso, no nosso dia a dia, talvez você use bicarbonato de sódio, conheça leite de magnésio, que é mais, amarra um pouco a boca. Isso são coisas básicas. No solo, isso acontece, essa escala aí de pH, esse elemento que talvez seja novo para você, talvez não, ele existe e é muito importante, fundamental para que a gente consiga fazer com que a planta absorva os nutrientes. E o que isso tem a ver com os nutrientes do solo, Larissa? Tem a ver que é assim, quando a planta está precisando de alguns nutrientes, talvez você já tenha passado por isso com você mesma. Sabe que às vezes a gente está com uma vontade de comer uma coisa específica, sei lá, carne, um churrasco. Às vezes não, a gente quer comer, enfim, uma fruta, alguma outra dieta. Você está com muita vontade de comer. Isso acontece várias vezes porque o nosso organismo está pedindo determinados nutrientes, determinados elementos, tá? No solo, o sistema lá de comunicação do solo e da planta, isso também acontece. A planta precisa de nutrientes, assim como eu e você, para viver. Ela se alimenta e o alimento dela é nada mais que os adubos que a gente oferece, a matéria orgânica que está lá no solo. O que acontece? Ela precisa, por exemplo, de nitrogênio. Precisa crescer, está fazendo folha e nitrogênio faz isso. Ela emite um sinal lá de cima para baixo, lá nas raízes, as raízes que estão em contato com os grãozinhos do solo, ela se comunica. A raiz manda um sinalzinho para o solo, conversa e fala, olha, manda nitrogênio para mim. Ele libera nitrogênio, esse nitrogênio sai e junto com a água ele entra pelas raízes, sobe para a planta e lá dentro acontecem outros fenômenos. E aí, o que acontece? Um solo que está com pH ou muito ácido ou muito básico, não está num bom pH para as plantas. Acontece que, por exemplo, se está muito ácido, a planta quando ela emite esse sinal para o solo, dizendo, olha, preciso de determinado nutriente, preciso comer isso aqui. Quando o pH está muito ácido, alguns elementos, alguns nutrientes vão estar ligados de uma forma tão forte com o solo, com os grãozinhos, que ele não consegue soltar, fica lá colado. Enquanto outros não estão colados não, outros estão soltinho. Caiu uma água um pouco mais forte da chuva ou de uma rega mais intensa que você fez, ela vai lá para o fundo do solo, onde as raízes não conseguem alcançar, e aí você tem a perda do seu adubo.